Olá, estou aqui para dizer a você sobre uma coisa muito importante. Meu nome é Rodrigo e preciso informar-te sobre uma coisa muito importante que acontece atualmente. Muitas pessoas se recusam a servir a Jesus, mas eu vou lhe dar vários motivos para que você possa fazer isso. Primeiro, Jesus nasceu de forma muito simples e muitos, assim como você, talvez tenha nascido no conforto de um hospital. Ele, Jesus, foi perseguido por Herodes, o rei da época, em Jerusalém. E muitos tiveram uma infância segura. Quando adolescente, Jesus pregava no templo. Jesus pregava aos sacerdotes. Enquanto isso, muitas crianças se entretêm com suas brincadeiras. Jesus, quando foi batizado, todos que estavam ao redor viram descer sobre ele o Espírito Santo de Deus. E todos ouviram Deus exclamar: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Assim que foi batizado Jesus, João Batista indicou as pessoas para segui-lo. Seu primeiro milagre foi no casamento. Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus cantou antes da primeira ceia. Jesus sempre nos chama para servi-lo. E as pessoas normalmente não aceitam isso, porque veem dificuldade, porque preferem o conforto do dia a dia, preferem se entreter com os seus afazeres, preferem estar fazendo aquilo que mais lhe agrada, enquanto Jesus, em toda a sua vida, se preocupou em ajudar as pessoas. Quando Judas o entregou e o vendeu por 30 moedas de prata, o que equivale hoje a aproximadamente uma semana ou duas de trabalho, dependendo da sua região. O que vale o preço tão baixo por um Deus que desceu para que pudesse ser morto para nos salvar? Sim, ele passou por vários sofrimentos antes de morrer, porque depois que foi entregue pelo seu próprio discípulo, que estava ao seu lado desde o começo, ele foi negado pelo seu discípulo mais querido. Sim, ele foi rejeitado pelos seus próprios discípulos antes de ser entregue. E mesmo assim, ele, diante dos soldados, negou ser ajudado, negou ser libertado. Pois Pedro assim o disse: Senhor, nunca o deixarei morrer. Mas naquele momento Satanás estava usando para que impedisse sua morte. Mas uma curiosidade: por que Satanás não queria que Jesus morresse no seu fim da vida e ele queria que Jesus morresse no começo de sua vida? Parou para pensar nisso? Pois a resposta a esta pergunta é muito simples. Satanás não queria que Jesus nascesse porque saberia que sua missão seria completada com sucesso. E depois, Satanás não queria que Jesus morresse para que sua missão fracassasse. Interessante, não é? Mas a história não para por aí. Porque assim que ele foi entregue aos soldados, Jesus sofreu vários sofrimentos. Ele foi chicoteado, pisoteado, passou por várias situações, esbofeteado, humilhado, e no fim de sua vida, antes de morrer, pregado na cruz, ele ainda fez o último milagre, que é condenar uma pessoa
e salvar a outra. Os dois ladrões que realmente mereciam estar ali estavam ao lado dele e conversaram com ele antes de morrerem. Portanto, um exclamou: "Desça-te daí e salva-te a ti mesmo, porque tu és o Deus, o Filho de Deus." E o outro humildemente exclama: "Senhor, nós somos os únicos merecedores de estar aqui diante de ti e sofrer o que devemos sofrer. Tu não mereces estar aí. Por favor, quando estiver ao lado do Pai, compadeça de mim e lembra-te de mim." Jesus, porém, voltando-se a ele, disse: "Eis que vos digo ainda hoje, estarás comigo no reino dos céus, no paraíso." Portanto, antes de morrer, Jesus realizou este milagre e ainda pediu ao Pai que perdoasse a todas as pessoas, pois não sabiam o que estavam fazendo. Estavam sendo guiados por Satanás a fazerem o que estavam fazendo, para que se cumprisse a promessa de Gênesis 3, versículo 15, que diz que o filho da mulher seria ferido no calcanhar. Sim, Satanás realmente conseguiu o que queria: fazer Jesus sofrer e ter sua morte, já que era inevitável. Mas, em compensação, a sequência dessa promessa também se cumpriu, pois a promessa segue dizendo que ele, Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. A serpente, no caso, sendo Satanás. E como ele fez isso? Ele conseguiu o que era necessário para que eu e você estivéssemos vivos hoje e pudéssemos aceitá-lo. Com sua morte, Jesus conseguiu nos salvar do pecado, impedir que fôssemos consumidos. Ele pagou o preço do pecado, pois o salário do pecado é a morte, e ele pagou isso para nos salvar da morte. Pense bem, ainda quer continuar insistindo nesse assunto de que não precisa servir a Jesus? Pense bem,